Boa tarde a todos com quem eu ainda não me comuniquei. Sou Arnaldo V. Carvalho, educador, e estou aqui para mediar, então as falas são todas deles, tá? E eles não são quaisquer eles, né? Temos aqui Kátia Regina, uma fono super que já esteve conosco no ano passado, deu para a gente aprender bastante coisa. E agora num tema novo, que é o tema da infância. E temos aqui o nosso super Thiago Queiroz, paizinho vírgula, né? Mas eu acho que eles podem se apresentar melhor. Então, a primeira coisa que eu queria pedir é que vocês falassem um pouco mais, né, sobre essa jornada, essa trajetória de vocês e, de certa maneira, já pegar o grande título central da infância com jovens. Oi, gente. Então, eu sou a Kátia Regina. Eu tive a honra de saber que me deram esse título de patrimônio lúdico. Todo mundo pensa que eu sou uma board game assim, né? Não sou nada, é uma mentira. Entendeu? É igual o jogo do cachorro quando tira o bruxo lá. Que tem que contar uma mentira. Eu vou trocar essa palavra por dizer ao contrário. Então, assim, eu sou fonoaudióloga, psicopedagoga, eu sou a mãe do Elson, mãe em tempo integral por escolha, sabe? E não sou uma fono tradicional de espelho, de nada disso. E quando eu cheguei nesse mundo, nesse universo de board games, eu acho que eu já conversei isso no ano passado, mas essa é a minha história, eu não posso contar outra, entendeu? E foi através do meu filho, de como eu faria o melhor por ele. Porque eu queria o melhor para ele, como continuo querendo, né? E ele tinha um quarto de jogos, mas não é dos 50 tons de cinza, não. É os jogos mesmo. E eu adorava que ele brincasse. E eu levei isso para o meu trabalho profissional, porque eu trabalho em escola, em várias escolas, vocês têm noção. Eu vou tentar fazer uma síntese, mas é difícil, né? Porque eu tenho 65 anos e como reduzir isso tudo? Bom, mas assim, eu levei os jogos para dentro da escola, porque eu acreditava que eu podia mudar qualquer coisa através dos jogos, mas não eram jogos de tabuleiro moderno não, tá? Porque eu não os conhecia. E eu vim conhecer os jogos de tabuleiro moderno quando foi criado o Se Joga. Se joga, e aí eu me joguei junto nesse projeto todo e eu continuo levando os jogos para dentro das salas de aula, eu continuo fazendo meu trabalho de fonoaudiologia e psicopedagoga com jogos. Eu uso as crianças e as pessoas para que exista aprendizado. Eu uso o nome de pessoas para que elas aprendam os fonemas, os exercícios articulatórios necessários. Eu vou dar só um exemplo pequenininho aqui, se me permite, porque é muito encantador. Eu tenho uma paciente, a Lorena. A Lorena é apaixonada pelo Se Joga e ela é apaixonada pelo meu filho. Como toda criança síndrome de Down, ela tem toda uma dificuldade articulatória. Bom, eu consigo que ela faça todo e qualquer exercício, porque o meu filho de longe interage com ela e ela quer aprender o nome de todos os monitores do Se Joga. Então é ali que ela aprende Tiago, é ali que ela aprende Mateus, é ali que ela aprende Quinho, e é assim. Então eu sou uma fono que dou significado a tudo na vida. É isso aí, tá bom? Essa sou eu. Maravilhoso, gente. Um prazer estar com a Kátia aqui do meu lado, que ou está aqui ou está lá em casa também, trabalhando com os meus próprios filhos. Então eu vou me apresentar rapidinho. Meu nome é Thiago Queiroz. O que mais me define hoje em dia é ser pai. Eu sou pai de 4 filhos, Dante de 10 anos, Rafael de 8 anos,
a Maia de 4 e a Corinha de 1 ano. E assim, eu comecei a falar sobre paternidade há 10 anos atrás, venho falando há muito tempo, né, sobre isso, divulgando uma visão mais acolhedora, mais empática, mais participativa do homem, né? Você escutar aqui, não sei, o pessoal que estava na palestra anterior aqui viu a questão de como que a mulher, a mãe, ela é muito sobrecarregada e todas as responsabilidades da maternidade ficam nas costas da mãe, né, de criar filhos. Então, parte do meu trabalho também é divulgar e mostrar que o homem tem que fazer a parte dele. Então, é isso que eu tenho feito há quase 10 anos. E, mais recentemente, a partir de entrar nesse mundo de board games e ver como que isso é maravilhoso para a minha família, como que isso se tornou uma tradição. Assim, os meus filhos hoje, eles abrem mão de qualquer parada para jogar uma partida de qualquer jogo comigo. Isso para mim é uma vitória da vida, sabe? Não preciso de mais nada. E é muito bonito poder estar aqui compartilhando isso com uma coisa que para mim é o que significa board games na minha vida, que é relação, é relacionamento, sabe? Por que eu estou falando isso? Porque a Kátia, ela atende, trabalha com os meus filhos, já trabalhou com 3 deles, a sua Cora que ainda não, porque ela só tem 1 ano, mas ela já está ali, ela fica, vou corrigir isso aqui daqui a pouco, eu falo assim, deixa, ela tem 1 ano, deixa ela falar errado, por favor, depois você trabalha, não tem problema. Então, todas as minhas crianças amam a Kátia, e a gente conheceu a Kátia por conta do Se Joga, que é o evento lá do Rio de Janeiro, do Elson, que é esse menino lindo que está passando por aqui o tempo inteiro. E o Arnaldo está aqui, a gente já é amigo de escola de filhos, sabe? Então, assim, tudo se conecta, a gente já jogou em eventos da escola para os nossos filhos estudarem, então, assim, tudo tem interligado. E eu acho isso maravilhoso, porque é através do board game que a gente cria memórias afetivas, sabe? A gente cria momentos especiais de vínculo com os nossos filhos, e é sobre isso que eu gosto de falar hoje em dia no meu outro perfil, que é o Jogando Juntos, né? Então, estou aqui meio que com 2 papéis, né? Falando do Paizinho Vírgula, Jogando Juntos, mas nesse lugar de falar como que é maravilhoso jogar com o filho, e como pode ser ainda mais, porque às vezes as pessoas ficam, eu tenho aqui meu Catan, tenho aqui meu Terraform Mars, você não mexe, quando você for maior você vai jogar comigo. Isso não vai acontecer, eu já aviso vocês, não acontece. Se os seus filhos não participam disso e veem isso com leveza, com um momento gostoso, só vendo como segregação, eles não vão gostar daquilo quando crescerem. Então os meus filhos, eles precisam participar. Tem gente aqui que participou de festa de aniversário do meu filho, trazendo amigos para brincar e se divertir. Então eu queria muito poder compartilhar um pouco disso, mas eu queria mais ainda ouvir muito o que a Kátia, que é esse poço de sabedoria, tem a falar sobre tudo isso. Porque assim, a gente estava aqui fora, esperando ser chamada, ela estava falando sobre a maternidade dela, ela já estava chorando, a gente já estava se abraçando e se chorando junto. Então hoje aqui vai ser para a gente chorar e se emocionar mesmo. Bom, dentro disso, então, acho que você pode emendar naquilo que a gente já tinha meio que combinado, que é assim, como que você percebe serem os benefícios dos jogos para as famílias e para as infâncias, né? Falo no plural porque acho que falar infância no singular é algo que reduz, né, as nossas possibilidades. Vamos lá. Gente, eu fico assim, achando até que eu sou isso tudo mesmo. Aí depois eu vejo que eu sou um ser em construção, sabe? E eu me construo através de cada olhar que eu estou vendo aqui, que é isso que faz toda a diferença. Eu tenho uma prática, né? Claro que eu não caí de paraquedas não, mas eu acho que eu caí de uma vassoura. Eu costumo olhar para as pessoas, mas para olhar e enxergar as pessoas. Eu não quero olhar para você e imaginar o que você pode ser. Eu quero que você me diga quem você é, como você é, quais são as suas capacidades. Porque quando me chamam para ser uma fono ou uma psicopedagoga, é porque estão falando das limitações, do que eu não faço. Poxa, então já começa um trabalho a partir da frustração, do erro, né, do que deu errado. E eu tento entender que o que deu errado é a forma de que eu não posso continuar.
É aquele caminho que eu tenho que mudar. É igual o jogo da memória, que você vai memorizar onde está aquela pecinha. Não é assim? E aí a gente vai trabalhando isso. A infância para mim é uma coisa que é muito longa, porque eu sou piagetiana, eu sou construtivista, e independente da idade, eu vejo a pessoa como um ser em construção como eu, apesar de estar na lógica formal e já no caminho do quase dobrando o cabo da boa esperança. Mas as pessoas precisam entender como o outro aprende. E é por aí que eu caminho, sabe? E, como eu disse, eu comecei com os jogos, né, com essas questões de brincar, com o meu filho, né? E depois eu me vi vendo o meu filho ser o board game, montando o Se Joga, e eu sou aqui a fã número 1, né? Deixa eu perguntar uma coisa, Kátia. Jogo funciona para qualquer família? Funciona. Funciona assim. Eu não tenho consultório, eu entro na vida das pessoas, eu entro na intimidade, né? Como até pipoca junto. Bom, e assim, o jogo funciona porque quando você quer que a relação daquela criança melhore, quem tem que melhorar é o adulto. Porque ele que já foi criança, a criança nunca foi adulto. Então eu tinha uma prática. Eu tinha a prática de emprestar os jogos do board game que se joga. Quem pode saber que eu emprestava para deixar com a família com a função de brincar com o filho. Então eu ensinava para o filho ensinar ao pai. E isso fez uma transformação muito grande em várias famílias que eu pude e tive o prazer de adentrar, porque eu acho que é assim que acontece, sabe? E pai que é contador, número, eu quebrei. E ele virou um board game. E na casa dele tem que comprar jogo. Kátia, qual é o jogo que tu vai me indicar? Entendeu? Ano passado eu fiquei aqui igual a louca para conseguir um nheque-nheque, porque era o jogo predileto, lembra disso, Bia? Então, e é assim, muda assim, sabe? Muda. A relação com os jogos muda em qualquer situação. Eu entro na escola e ninguém diz assim, oi, tia Kátia. É assim, tia Kátia, você trouxe jogos? Nós vamos jogar hoje? É isso aí. Comenta isso aí pra gente também, diálogo. É maravilhoso ver isso, porque assim, eu vejo isso lá em casa, com a Kátia. Então assim, ela sempre chega com uma sacola que é quase maior do que ela, de ecobag, assim, gigante, cheio de jogos. E as crianças ficam loucas, né? Não, vamos jogar! O primeiro, agora, que é de um ano, vai direto para cima. Então assim, é muito importante a gente pensar que os jogos, eles podem ser ferramentas, não apenas lúdicas, obviamente, mas de aprendizado, mas para além disso, de vincular, sabe? De fortalecer relacionamentos. Eu nunca gosto, assim, eu do meu ponto de vista enquanto pai, vamos dizer assim, eu não gosto muito de ficar escolhendo o jogo e falar assim, meu filho tá, que é o que a Kátia falou, né? A tentar trabalhar um jogo a partir de uma deficiência que eu identifico. Não quer nada, não, meu filho precisa melhorar a memória dele. Então vamos pegar esse jogo aqui que é mais baseado em memória e vamos tentar treinar isso. Não, eu quero focar na experiência, porque é isso que tem sido o maior prazer que a gente tem de jogar. Eu acho que o jogo de tabuleiro, quando ele entra na família, e eu particularmente conheço algumas famílias que eu já encontrei aqui no evento hoje, que me acompanhavam como paizinho vírgula e entraram no mundo de board games depois que eu comecei a falar de board games, que perceberam o quanto que isso transformou a rotina completamente daquela família. Então são famílias com crianças que às vezes está todo mundo vendo um filme, o pai está ali no celular, o outro está ali fazendo alguma outra coisa, e de repente, por conta de um jogo, de uma caixa de papelão, aquela família se senta ao redor de uma mesa e vai jogar um jogo. E aquelas crianças não se espantem, elas vão lembrar daqueles jogos por anos seguidos, tá? Eu comecei a introduzir mais isso fortemente ali com as crianças, quando o Dante tinha por volta dos 5 anos, 6 anos, o Gael tinha uns 3 ou 4 anos.
tem partidas que o Dante lembra de quando ele jogou com 5 anos, ele hoje tem 10 anos, sabe? Então assim, isso marca a criança. E a gente quer que essas lembranças fiquem marcadas ali, porque isso vai fazer a coisa se transformar. Existem famílias com restrições severas de alergia que conseguem, através de jogos de tabuleiro, implantar uma nova tradição e aquilo virar uma coisa daquela família, porque tem dificuldade de ir em outros lugares e conseguem jogar em casa. Então, sim, é para toda a família, sim, é maravilhoso. E, por favor, joguem hoje com as crianças. Não esperem as crianças crescerem. Tem um monte de jogo maneiro aí para a criança pequena. E não necessariamente o jogo para a criança precisa ser bobo. Isso é uma coisa que eu gosto sempre de comentar logo. Já vou deixar aqui para ver o que a Caixa quer dizer. Jogo para criança não tem que ser jogo idiota. Tem que ser um jogo que respeite a inteligência, a idade, o desenvolvimento cognitivo da criança, mas não precisa ser idiota. Porque criança não é idiota. Né? Então a criança ela vai entender como é que funciona, qual que é a história, qual que é a estratégia. Na segunda rodada já está começando a planejar o que ela vai fazer para poder ganhar. Lá em casa eu vejo isso direto, aí vai o Dante e o Gael começam a se juntar para tentar me vencer, me tirar da rodada para ficar mais fácil eles disputarem. É maravilhoso, é maravilhoso. Então assim, joguem cada vez mais com as crianças, entendam que elas conseguem. A gente tem um problema, isso é outra questão que eu acho que é grave no Brasil, que é a dificuldade de colocar a idade certa na caixa, por questões de lei, de método, sei lá o que é, não vou falar sobre tecnicalities aqui, mas existe muito jogo, por exemplo, que uma criança de 5 anos conseguiria jogar e na caixa está 14. E aí eu fico, como é que eu faço meu trabalho de divulgação de board game se lá na caixa está 14? Se eu indico esse jogo e vem um pai e uma mãe que nunca conheceram nada sobre board game nesse evento aqui, vai olhar a caixa e falar assim, 14, não é para meu filho. Deve ser algum tempo, alguma coisa muito complexa. Não é um jogo para criança. Então assim, eu fico muito triste que a gente ainda tem que voltar essa tecla, mas eu conto com a ajuda de todo mundo também para a gente divulgar cada vez mais isso aí. Vou fazer um parêntese aqui. O subtema do meu doutorado em educação é sobre uma pergunta que a gente tem feito cada vez mais, que é: o espírito lúdico é algo que se desenvolve ao longo da vida ou é algo que a gente perde porque em algum momento da nossa vida isso foi suprimido? E eu estou colocando isso para devolver mais ou menos a mesma pergunta para eles, porque todos vocês que estão aqui, acredito eu, gostam de jogar, que vieram de versão offline, então imagino. Mas quase todos vocês, se não todos, têm um marido, ou uma esposa, ou uma mãe, ou um filho, não sei o que não gosto. Não gosto e ponto. Né? Não tem um porquê. A gente poderia abrir para uma hipótese e dizer, ok, o jogo de tabuleiro é só mais uma forma de se divertir, existem muitas, né? E alguns vão gostar mais de uma coisa, outros vão gostar mais de outra, né? Mas estar fechado a viver a experiência mostra que não é exatamente isso. A pessoa nem tenta. Essa pessoa que diz que não gosta, ela nem tenta. No universo, que hoje no BGG a gente já tem mais de 130 mil jogos catalogados e a pessoa criou um rótulo dentro da cabeça dela que ela diz que não gosta de jogo. Que jogo que você não gosta? Né? Qual dos 130 mil jogos você não gosta? Você não gosta de nenhum deles. Né? Então, assim, eu estou fazendo essa colocação porque às vezes as famílias têm resistências porque uma pessoa da família, né? Vamos jogar em família, vamos, mas aquela não quer, os outros às vezes ficam até sem graça. Fico isso em alguns contextos da minha família. Fui pai aos 20, aos 30 e aos 40. Né? E fui pai de relações diferentes. Então, assim, posso dizer que vivi, não só como profissional de educação, mas vivi esse tipo de resistência muitas vezes. E como é difícil de quebrar, né, gente? Como é difícil. Então, assim, como é que eu vou trazer o jogo? Eu gosto de jogo. Como é que eu vou trazer o jogo para a minha família? Trazer todos os benefícios para minhas filhas, se quem está do meu lado não apoia, faz carinha esquisita, né? Tem uma hora que desanima. Igual quando alguém
resolve que vai fazer uma mudança na alimentação. Não, vamos fazer um negócio mais saudável? Ah, faz a sua comida aí, eu não vou fazer não. Né? E aí a pessoa fica fazendo 2 comidas às vezes, né? E em algum momento desanima, porque não tem a aderência. Então, como é que seria um processo? Eu sei que pode ser difícil, porque assim, já é a família lúdica. A família do Tiago, a gente, né, que teve filhos na mesma escola, a gente teve a possibilidade de escolher uma escola lúdica, que já era muito lúdica. Então, apoiou o processo de não tamponar o espírito nas crianças. Né? Mas reflitam aqui para a gente sobre como é que a gente faz um trabalho qualquer de desconstrução em torno dessas pessoas que já fecharam suas cabeças, porque sem dúvida podem ser aquelas pessoas que estão atrapalhando uma oportunidade do grupo inteiro, né, familiar. Se me permite? Arrasa. Não vou arrasar nada. Olha só, Sim. eu trabalho na educação. Enquanto o professor for quadrado, nada vai mudar. Enquanto ele olhar a caixa do jogo e achar que tem que estabelecer determinadas regras pura e simplesmente, nada vai mudar. Enquanto ele, que é o profissional lá, ele não pegar aquilo como um desafio para ele, né? Porque a gente já entendeu, todo mundo que já falou aqui anteriormente, que dar aula é um RPG. Não é verdade? Se você tem que montar aquela estrutura e tem que ter continuidade, porque tem que ter princípio, meio e fim, meu amigo, tu já é um cara que é um produtor de RPG, entendeu? Como sensibilizar aquele indivíduo. Agora, se você vai com essa ideia, e se você encontra uma escola que é fechada, e enquanto a educação e a política educacional quiser manter pessoas com baixa cultura, com baixo conhecimento, com baixa capacidade de pensar, com baixa capacidade de se rebelar, entendeu? O que vai acontecer? É fácil de controle. Então eu controlo a massa. Então esse é um processo político. As escolas que são mais voltadas, focadas para uma construção, não são as escolas públicas e nem são as escolas municipais. Vamos ser realistas. A gente vai pagar um preço muito alto por isso. Enquanto que a gente também quer proporcionar os jogos para os nossos filhos, enquanto que um jogo custa uma fortuna, sabe? Então é assim, se a gente não muda a cabeça do adulto, eu não mudo quem vem depois de mim. Quem vem depois de mim? Porque eu vou acabar, mas tem um monte de gente que vai ficar, entendeu? Eu fico encantada em vendo a Corinha, que tem 1 ano. Não, é meia. É a fase normal que ela tem que estar, mas ela já participando, entendeu? Eu vou deixar ela falar errado, depois eu conserto, não tem problema não, entende? Mas é assim, se eu quero que aconteça, se eu quero mudar, não atribui ao outro aquilo que te cabe. Faz você a tua parte, entendeu? Eu trabalho numa escola que tem uma resistência do caramba para que eu faça os jogos, mas eu vou todo dia com a minha sacola cheia de jogos e eles olham para mim, vamos jogar o que hoje? Eu jogo o jogo da vida com eles diariamente, o jogo da vida é a vida real, tá? Eu negocio através de jogos. Pô, se tu não faz a tua atividade, como é que você não consegue cumprir essa regra? Tu vai pegar no meu jogo? Ah, cara, sai fora. Tu não vai mesmo, entendeu? Pô, tia Kátia, facilita aí, não facilito nada. Entendeu? Não facilito não, porque essa é a regra. Como que você fica enrolando aí que tu é do integral e tu não come? Tu quer ter tempo de jogar comigo? Não vai, garota. Não vai. Se toca, que você que tem que mudar isso. Então sou eu que estou mais ou menos tentando conduzir, mas fazendo com que ele faça a escolha, porque tem a escolha de continuar não querendo jogar, a escolha de não querer comer depressa, a escolha é dele. Então o que eu digo para todo mundo é o seguinte: estamos aqui, estamos fazendo a diferença.
Tem muita gente que gostaria de estar. Então façam diferente, porque ser igual, meu amigo, todo mundo é. Agora, faça a sua parte, sabe? Seja compromissado com aquilo que você faz. E eu faço com amor. Esse é o maior ingrediente que eu tenho. É o amor. A Cora tem 1 ano de idade. Eu só sou 64 anos mais velha do que ela. E ela quer carregar a minha bolsa. E ela quer olhar o que tem lá dentro. Eles não percebem essa diferença. Entendeu? O jogo equilibra, unifica, desenvolve. Mas o que a gente vai fazer com essas informações todas que a gente tem na mão? Vamos brincar de fazer de conta ou vamos fazer sério? Esse é o meu pensamento. Ela disse que não ia arrasar e arrasou. Eu vou dizer que ela ia arrasar. É incrível como o tempo passa rápido. A gente já está chegando ao momento final, mas antes a gente vai ter tempo para passar por perguntas. Então deixa só, vai dar tempo de todo mundo fazer perguntas. Então vou só comentar rapidinho depois da Kátia. Então, o que ela falou foi genial. Principalmente do ponto de vista estrutural, de política pública, de educação. Eu vou tentar falar um pouco dentro da família, vamos dizer assim, que é um pouco a pergunta do Arnaldo, né? E aí, você tem essa resistência? Eu acho que é muito da resposta dela, se cabe também para dentro da família, que é o seguinte: a gente está aqui, a gente gosta disso, a gente quer promover isso, a gente quer envolver as crianças, sejam elas nossos filhos ou não. Então a gente também tem um papel transformador nisso, tanto quanto a Kátia falou. E eu acho que, como o jogo ele se dá através de relações, a gente também tem que colocá-las ali na mesa através dessas mesmas relações. O que eu quero dizer? Há muitos anos atrás, a Anne era uma dessas pessoas que não curtia muito o jogo. Assim, não sei o quê, eu não vou conseguir, eu não durmo. Ela realmente não dorme, né? Com 4 filhos, assim, não dorme, eu também não durmo. É muito difícil, eu não vou conseguir pensar e tal. Eu falei assim, não, calma. Eu conheço alguns jogos, e a partir da relação do que eu conheço da Anne, eu comecei a pensar assim, eu acho que esse aqui vai ser um dos 130 mil jogos que eu acho que vai fazer sucesso com ela, que vai pegar ela. E aí foi assim, um pouquinho de cada vez. Olha, tem esse aqui que eu acho que você vai gostar. Tem plantinha. Eu gosto de planta. Eu não sei que eu gosto de planta. Eu tenho plantinha. Vamos tentar fazer esse aqui. E ela foi curtindo, foi vendo, porque existe muito esse problema, né? A gente é criança, brinca, porque só pode brincar, só é tolerado brincar quando você é criança. Quando você vira adulto, é proibido, é infantil, porque infantil, infelizmente, na nossa sociedade tem uma conotação negativa, que não deveria ser. Né? O livro infantil é um livro menor. O jogo infantil é um jogo que ninguém quer comprar. E aí a gente vê tantos jogos infantis, tantos livros infantis, que você for ler um livro infantil aí, ele vai te deixar de perna pro alto, 1 semana chorando, tendo crise existencial. Só isso. Então, assim, eu acho que a gente precisa lembrar que o infantil ele é lindo, ele é poderoso, e o lúdico está dentro da gente também, por mais que a gente tente silenciar quando a gente cresce. E eu acho que quando a gente volta para os jogos de tabuleiro, a gente meio que se autoriza novamente a ser criança, a dar risada, a gritar. Caramba, quantas vezes eu já vi na festa de aniversário do Gael, não, do Dante, que o tema foi jogos de tabuleiro, ela estava lá, e aí a gente jogando, os amigos do Dante jogando com ele, Kátia estava lá também monitorando, e os meninos Galalau de 10 anos dando gargalhada, jogando um jogo de carta de lhama e dando risada. Não pega isso aqui, não, meu Deus do céu. Então, gente, a gente se autoriza a brincar, a ser criança de novo. Eu acho que essa é a grande beleza dos board games, porque mesmo aqueles pais mais sisudos, as mães que não gostam muito desse negócio, quando sentam, enrola aquele match com aquele jogo legal, todo mundo vai dar gargalhada. E depois todo mundo sai mais leve. Né? Eu, uma vez quando eu saio numa sessão de jogo com meus filhos, com a Anne, sai mais leve. Assim, nossa, que bom, né? Gostoso esse jogo, né? A gente fica, poxa, que legal, vamos jogar de novo? E a gente vai jogando. Eu, inclusive, já vi cenas lindíssimas de famílias que começaram a jogar jogos de tabuleiro e começaram a levar isso para as outras gerações. E aí você tinha numa mesa só avô, filha
e a neta jogando. E todo mundo se divertindo, jogando um jogo específico que ninguém sabia, mas por quê? Porque sabia que aquele avô curte um carteado. Se aquele avô curte um buraco, jogar um buraco, tem um monte de jogo de carta que ele vai curtir jogar também, sabe? Então, assim, tem muita coisa que a gente pode fazer, eu acho que é nosso papel mesmo. A gente que sabe, que conhece um pouco mais, encontrar aquele jogo que vai dar um match perfeito com aquela pessoa que está um pouco endurecida, para ela sentir essa vivacidade, que para mim é isso, eu me sinto vivo jogando com os meus filhos. Vou jogar um desafio agora para vocês dois, tá? Vocês conseguem, em 1 minuto cada um, fazer uma pequena interação, assim, sintonize descompassos entre jogar tabuleiro e o mundo digital, o mundo eletrônico, dos jogos eletrônicos, etc. E aproveitar para deixar um recado final para as pessoas antes da nossa troca por perguntas. Tem horas que eu acho que eu não estou respondendo a nenhuma pergunta que ele faz. Porque vem tudo da minha cabeça, da minha sensibilidade, lá vou eu, entendeu? Então, assim, gente, jogar. O que a gente faz com isso, né? Eu vou dar um exemplo aqui de como que eu uni famílias. Eu vou tentar ser bem rápida. O jogo Bandido, todo mundo deve conhecer Bandido. Ah, Bandido. Né? Vamos prender o bandido. Eu prendo o bandido a hora que eu quiser. Eu tiro as cartas difíceis e só boto aquelas que eu quero, caraca. Eu faço isso. Eu posso fazer, porque se o meu objetivo é esse, eu vou criar um dia eu conseguir. Mas eu apresentei para uma família onde tinha uma menina que tinha 5 anos, os outros irmãos adolescentes, o pai, que é um super pai, né? Super culto, super. O avô, pós-graduado, lá não sei aonde, que um dia quando eu volto para atender a criança, ele diz assim, tô danado com bandido. Por quê? Porque nem a minha pós-graduação lá na Holanda, sei lá onde que ele fez, me permitiu prender o bandido. Mas olha só, jogaram todos juntos. Esse é um ponto, né, que é incrível. Então, acontece. E se eu tivesse que deixar um recado aqui para todo mundo, o que tem que fazer, né, como fazer? Lembrei de uma outra situação. Como é que a gente faz o paralelo entre o mundo virtual, né? Tá vendo que eu já esqueci? Então, eu tenho uma criança que tem uma dificuldade motora imensa e não conseguia fazer o 8, porque o 8 é difícil, né? O 8 é difícil, complicado pra caramba, né? Mas ele é um viciado em jogo, sabe? Tão viciado que ele é o Mario, o pai é o Luigi e a mãe é a Princesa Peach, né? E eu ensinei a ele a fazer o 8 porque tem o Sonic. O Sonic é o S, eu falei, agora fecha ele pro outro lado. Então, existe compatibilidade, existe muito, entendeu? Mas assim, o que a gente não pode é viciar demais e impedir que aquele jogo que trata só do virtual te impeça de ter a relação, tá? Então é isso, esse é o meu cuidado nesse sentido com as telas, tá? Porque no meu celular também tem jogo que eu apresento para as crianças. Vou dizer que não, tá maluca? Faz parte desse universo, entendeu? Então, mas que eu entendo? Não entendo nada, mas é isso. Olha, no minuto é absolutamente impossível fazer paralelo entre o jogo analógico e digital. Só digo isso. No minuto é o que eu consigo falar. Mas, basicamente, é o que? A gente entender que os dois podem trazer oportunidades de você se divertir, de você se relacionar, mas o digital ele tem a tendência maior ao isolamento, né? Por conta das telas. Então, assim, aquele mergulho, aquela coisa de você ficar isolado, não se relacionar. Por mais que tenham jogos que você vai falar lá fora com outras pessoas, não sei o quê, mas aí já envolve outros problemas, porque a gente está falando de criança, não sei com quem meu filho está jogando. Então, o jogo de tabuleiro eu sei com quem ele está jogando. Está jogando comigo, está jogando com os amigos, quando eu chamo para ele lá em casa. Então, acho que existem ônus e bônus nessas coisas, não dá para a gente abordar isso em 1 minuto, mas a minha mensagem final é: jogue com as crianças agora. Não espera ficar mais velho para jogar Zombicide. Não espera ficar mais velho para entender aquele teu jogo complexo que você ama, que deixa guardado lá no alto da estante.
pega um jogo e joga agora. E faça como a Kátia, tá? Porque a Kátia, ela parece muito transgressora, como aqui, né? Não responde uma pergunta do Arnaldo, não faz nada, porque ela é transgressora e isso é maravilhoso. Ela é inclusive transgressora com os jogos. A primeira vez que eu encontrei com ela no Se Joga, ela estava ali com os jogos, eu vou apresentar aqui, vem cá, Nath, vou jogar com vocês aqui. Ela falou assim, legal, vou acompanhar aqui, porque eu não conheço esse jogo, vou aprender com você, Kátia. Ela, também não conheço não, vamos pegar aqui e vamos ver o que a gente faz aqui com esses componentes. E essa é a beleza, isso para mim eu acho que é a essência lúdica do brincar. Tenho ali uma caixa, a gente às vezes fica horas com a cabeça presa, a regra, não sei o que, não pode jogar assim, jogar errado. Às vezes quando eu faço um vídeo jogando com os meus filhos, vem alguém lá nos comentários, olha, no minuto tal, vocês não fizeram determinada ação. Eu falo, gente, eu tô dando gargalhada com os meus filhos, eu tô me lixando se eu perdi um detalhe da regra, sabe? Então acho que a gente precisa também lembrar que jogar é sobre se divertir. Então joguem com as crianças hoje. Perguntas e outras loucuras, mas o senhor pode chegar. Bom, primeiramente, parabéns pela excelente palestra. Tá? Bom, é uma pergunta só, tá? Tendo em vista esse evento de proporções internacionais, né? Literalmente o maior evento da América Latina, eu só tenho uma pergunta, mas dessa vez a pergunta não vai ser para vocês, tá? Não. Maiara Almice, quer casar comigo? É o amor da minha vida, gente. Eu amava esse tudo. Não tinha como ser diferente. Eu não tinha como fazer algo maior do que isso. Olha, entra no jogo. Cadê a resposta? Dá uma água pra moça, pelo amor de Deus, ela tá nervosa ali. no ano que vem vocês vêm pro auditório pra gente casar vocês, tá? Acho que é assim. O que o jogo uniu e venceu. Bom, eu só tenho a agradecer imensamente ao Daniel, ao Elson, à Fernanda, ao Arnaldo, enfim, e a todos os amigos e futuros padrinhos, tá? Que me ajudaram, que sem eles não seria possível. E assim, indo além, olha o que o board game proporciona pra gente, né? Marcando a história do golfe, primeiro pedido de casamento. Mais uma vez, muito obrigado. Não tenho que agradecer. Nelson, dá tempo de alguém perguntar alguma coisa? E tem clima para isso? Mais algum casamento aí, gente? Tem tempo, gente? Vai, me pergunta aqui. Não é casamento não, a gente já casou. Eu só queria fazer um comentário aqui porque eu assisti a primeira palestra, porque a segunda estou vendo de vocês aqui agora, e elas dialogam muito uma com a outra, né? Porque essa questão do desenvolvimento afetivo, das relações que o jogo de tabuleiro traz, faz parte da... Ah, gente, depois disso eu estou fazendo aqui um comentário chato, né? Muito... enfim... Fiquei emocionado com o pedido de casamento. Mas a questão do afeto, né, faz parte do desenvolvimento humano que foi tratado na primeira palestra como um foco também na educação. E a gente que faz política pública, eu trabalho com política pública educacional, a gente precisa começar a se atentar a isso e trazer para dentro de políticas públicas tão consolidadas essas tecnologias educacionais, como, por exemplo, os jogos de tabuleiro, que trabalham essas questões de desenvolvimento humano, de afeto, até porque a gente está
saindo, né, ou está enfrentando uma realidade e que a escola ela se tornou um ambiente muito hostil. Então essas tecnologias talvez sejam bons instrumentos para isso, né? E a gente, como corpo técnico, está atrasado, obviamente, porque a gente sempre está atrasado, mas começando a atentar para esse tipo de coisa, né? Então esse é o comentário que eu queria fazer, porque, como vocês falaram, você tem um jogo de tabuleiro que você foi falar naquele preço, custa 300, 400 reais, uma família ela não vai colocar um jogo na mesa porque ela precisa comprar comida. Mas se isso estiver na escola e disponível para a comunidade, né, já faz diferença. Então eu espero que, como uma pessoa que trabalha com política pública nacional, e um sonho, obviamente, realizar isso no futuro que não seja tão distante. Esse é o comentário que eu queria fazer. Maravilhoso. É isso aí. Qual é o seu nome? Meu nome é Adson. Adson. Isso. Adson, fazer um comentário aqui seria muito bom, você que trabalha com política pública e educação, um levantamento de quantas ludotecas vocês têm na rede pública de ensino. Você vai ver que é quase nada, né? Às vezes tem por iniciativas próprias de um pequeno grupo dentro da escola, às vezes até tem, conheço alguma coisa. Mas o interessante para a política pública não é caro, e não é caro porque não tem dinheiro, é porque tem dinheiro. Não é caro porque o jogo vai ser jogado muitas e muitas e muitas e muitas vezes. E aí tem uma coisa que tem a ver, talvez, com a pergunta do eletrônico, que tem uma coisa que o não eletrônico tem, que o eletrônico não vai conseguir oferecer. Sabe o que é? É algo que a gente está precisando bem resgatar, que como lidar com o tempo das coisas. No computador, o jogo ele é armado e a caixa é guardada pelo computador. Poder abrir a caixa, preparar um jogo mais complexo, que às vezes você fica 10 minutos montando, e depois que acaba tudo, você poder guardar o jogo enquanto conversa sobre a experiência que foi vivida, etc., representa uma outra forma de pensar o tempo do mundo. Então, se vocês, até lanço a pergunta assim, o mundo hoje é ansioso? E será que isso tem a ver com a nossa cada vez menor facilidade ou contato com o tempo real, que é o tempo do meu corpo de carne e osso, o tempo que as coisas levam para ser montadas e desmontadas, o tempo que as coisas levam para as continhas serem feitas na cabeça no final do jogo, né? Então isso tudo está sendo trabalhado no jogo não eletrônico. É algo de uma riqueza extraordinária. Tem mais pergunta? Boa tarde, meu nome é Priscila, eu sou gestora de projetos culturais incentivados em leis de incentivo e vim aqui hoje para conhecer um pouco sobre esse universo dos jogos offline, porque eu tenho uma escola de games, né, totalmente gratuita, chamada Criar Jogos, e além de 3 filhos. Bem, e aí a pergunta, até baseada na sua provocação, é se existe, você que fez doutorado no campo, se existe algum projeto, né, que trabalhe com a construção de materiais didáticos a partir da compra de jogos. Porque isso poderia ser totalmente pautado e não é uma coisa tão complexa assim, até porque a gente tem recursos para compra de livros, enfim, é material didático, né? E aí eu queria saber, né, vocês que são especialistas, trabalham com isso, se existe algum projeto, né, nem que seja piloto, estadual, municipal, e dizer para vocês que eu estou aqui justamente porque eu estou pensando numa expansão do Criar Jogos e projetos que sejam jogos offline. Então eu estou aqui numa grande pesquisa de campo, então qualquer indicação vai ser super válida. Obrigada. O que você encontra na internet tem vídeos de discussões que estão acontecendo em torno do PNLD, que é o Programa Nacional do Livro Didático. O que é uma biblioteca? A gente antigamente pensava em biblioteca pelo biblos, né, pelo livro, mas biblioteca é local de linguagens.
é local de informação, que vaza através das linguagens. Então, as bibliotecas mais modernas hoje, elas não têm só livro, elas têm mídias digitais e elas têm jogos também, porque os jogos são linguagem. Isso foi falado, obviamente, aqui na nossa primeira palestra, né? Então, o que está se discutindo é se as leis do PNLD, né, o regulamento que rege o PNLD, permite mídias eletrônicas como CDs, etc. E dentro do CD tem jogo, por que não pode ter o jogo físico também, sendo contemplado por esses fundos? Bom, eu vou depois bater um papo com você. Tá bom, gente. Deixa eu só desculpa só sobre isso, que eu acho que pode contribuir. A Devir, né, uma editora nacional, em vários lugares aí, mas enfim, a Devir no Brasil, durante a pandemia, eles fizeram a Devir Academy, que eu não sei se está sendo mantida ainda ou não, mas era um pouco parecido com isso que você está falando, por quê? Porque eles fizeram parceria com uma agência, que eu não lembro o nome, depois você dá no Devir Academy, e eles basicamente pegavam um jogo deles, sei lá, Escadas Assombradas, e aí eles tinham vários suplementos em PDF que você baixava no site que exploravam disciplinas através daquele jogo. Então, tinha um PDFzinho ali com atividades e sugestões para falar sobre matemática, usando aquele jogo como um ponto central ali. Então é um pouco disso que você está falando, talvez você consiga encontrar algum caminho lá. Gente, falamos ali fora. Tá bom? Muito obrigado.